Graças e paz a todos. Hoje nós vamos iniciar um estudo sobre as festas, as festividades do Pai. Então vamos com calma, vamos ter muito assunto, vamos ter muitos textos para ler. Não entendam que este estudo é um estudo definitivo, vai ter muitos outros. E vamos aí devagarzinho falando sobre as festas, tá? Festas do Eterno. Moed. A palavra moed em hebraico significa encontro, santo encontro. De acordo com a Torá, de acordo com os escritos sagrados, a Bíblia, né? Pentateuco, de acordo com as inscrições sagradas que regem nossas vidas, Deus ele marcou encontros com a nação de Israel, seu povo. Lembrando que Israel é o protótipo, né, do povo de Deus, da unidade total do povo de Deus, né? Sendo Israel os primeiros a terem amizade com o Pai, por meio de Abraão. E por meio de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas e convidadas a pertencerem à família de Deus e serem amigos de Deus. Então Israel ele tem uma importância gigantesca, né, na fé de todos os que são cristãos, ok? Todos que acreditam no Deus de Abraão precisam entender que as coisas feitas com Israel são importantíssimas para nós hoje. E as festas do Moedes foram dadas a Moisés, Moshe, no Monte Sinai, com o objetivo de testemunhar a obra de Mashiach, Yeshua, e das coisas que Deus faria pela humanidade. Então, as festas que Deus nos propõe, os encontros, eles são mais para benefício da humanidade do que, vamos dizer assim, voltado para a adoração a Deus, né? Tem mais coisas que envolvem nosso benefício do que, de fato, a adoração do Criador. Embora as festas são ótimos motivos para se adorar a Deus, né? Mas as festas, elas servem de testemunhas e servem de ensino sobre como nosso Deus, ele pretendia nos salvar de nossos pecados. Então, todas as festas vai ter um traço do papel salvador de Yeshua HaMashiach em nossas vidas. Todas as festas são sombra de algo que o Mashiach faria por nós. Vamos simplesmente agora falar, né, por alto da primeira festa. Nós não vamos ler, né, não é o objetivo desse estudo hoje falar do Shabat, embora hoje seja Shabat, né, dia 20/3, Shabat. Então, embora hoje seja Shabat, hoje o estudo não é dedicado ao Shabat, tá? No caso assim, de explicar as particularidades do Shabat. Mas já que nós vamos iniciar hoje falando da Pessah, da primeira festa, né, das grandes festas, vamos falar da Pessah, vamos dar um pouquinho atenção também para o Shabat, né? Só assim a digno de curiosidade mesmo, ok? Então, o Shabat, né, é a primeira festa relacionada na Torá, mesmo antes de Moisés receber as orientações no Monte Sinai. O Shabat é falado sobre ele no livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 2, 1 e 2, quando fala que Deus, ele, depois de ter feito toda a sua criação em 6 dias, descansou no 7º dia. Então ele fez 2 coisas importantes no 7º dia. Ele santificou o Shabat, né? Então ele é santo, e ele abençoou o Shabat. Então o Shabat também é abençoado. Além de ser abençoado, ele é santificado. Abençoado, santificado. Então, mesmo antes de a Torá vir a existir na forma que conhecemos, Deus já estava testemunhando sobre as festas, sobre o Shabat, né? O Shabat ele é um dia importante porque ele faz referência a Jesus, Yeshua, né? Yeshua disse que ele era o Senhor do Shabat. Se vocês pararem para pensar, Jesus tinha todos os dias da semana para realizar curas, mas as curas mais importantes Jesus, Yeshua, deixou para fazer no Shabat.
era uma forma para que os fariseus implicassem com ele? Não, porque ele é o Senhor do Shabat. Ele fazia aquilo exatamente para mostrar a sua autoridade sobre o Shabat. Embora nas religiões, né, exista o mito de que Jesus ressuscitou no domingo, ao fazermos um estudo mais profundo que eu vou trazer aqui no canal, podemos chegar à conclusão que Mashiach ressuscita num Shabat, não no domingo, mas num Shabat. Por isso ele é o Senhor do Shabat, ok? Ele morre em véspera de um Shabat e ressuscita em um Shabat, certo? É fantástico. Na semana da morte do Senhor Mashiach, existiu 2 Shabats, o Shabat e o Shabaton, um grande sábado, né? Houve um grande sábado. Então ele morre, né, na véspera de um Shabat, nas 3 horas, quando chega a virada do dia, né, Orev, começa o Shabat, aí eles não podem fazer nada, eles não podem, né, fazer as coisas que eles tinham que fazer, eles correm para pegar o corpo de Cristo e prepará-lo, né, porque já começava o Shabat. Aí no outro dia eles não podem fazer nada, aí depois no outro dia que eles vão comprar as especiarias. E não se engane, né, eu vou falar nesse vídeo que eu vou preparar, eles tinham que preparar os óleos, as especiarias. Não era como hoje, encontrava pronto, você vai lá só e compra e pronto. Não, você tinha que comprar todas as especiarias, os óleos, para você fabricar o óleo que se preparava o corpo, né? Daí, só aí que elas foram no dia de manhã, antes de clarear, né? Para poderem, né, passar, né, ver como que o Senhor Mashiach estava e tal. E aí ele já estava ressurreto, ok? Então ele ressuscita em um Shabat. Temos um estudo sobre isso, é um estudo muito interessante. Mas o Shabat, primeiramente, ele é o dia do descanso. Só que a humanidade não entrou em descanso porque nós sabemos o que aconteceu, né? Então, como que Mashiach é apontado como o Senhor do sábado? Porque é ele que fará com que nós encontremos o descanso. Na carta de Hebreus, lá tem um capítulo que nós já até fizemos o estudo, em que fala que se Josué os tivesse levado para a terra de descanso, Deus não estaria dizendo sobre outro descanso. E quando ele fala isso, ele refere-se a Jesus, Yeshua, né, como Josué maior, que nos levará de fato ao descanso de Deus. Então o milênio é o grande Shabat, certo? O grande sábado, que vamos ter esse grande sábado. Digamos que seja um jubileu, um grande jubileu de 1000 anos. E temos que entender também que não está ligado ao dia, entende? O Shabat não é apenas o dia sétimo. Não é apenas o dia sétimo. A criação da humanidade, né, não foi em 24 horas. Embora muitos argumentem que sim, mas foram períodos de tempo. Então, no sétimo período de tempo, chamado sétimo dia, Deus descansou. Tanto é que ainda estamos vivendo, né, nesse período em que Deus ele não voltou ainda, né, ao primeiro dia. Como digamos assim. Precisa-se de um Shabat, né? Precisa-se de um Shabat. Então vamos viver ainda, né, no milênio um período de Shabat, ok? Jesus, Yeshua, vai nos levar ao Shabat. Porque no sétimo dia não se diz e houve noitinha e houve manhã, sétimo dia. Então o sétimo dia não foi fechado, ok? Não foi fechado ainda. E o restante do Shabat ainda tem que se cumprir, né? O descanso ainda tem que acontecer. Para todas as criaturas inteligentes de Deus. Isso ainda não aconteceu. Isso só vai acontecer quando o Senhor Mashiach, ele ser o Senhor do Shabat, né? No milênio. Bom, é só uma visão rápida sobre o Shabat, né? Primeira festa. Vamos fazer o estudo só sobre o Shabat. Não tem por que a gente correr para fazer isso agora. Temos o ano todo para falar do Shabat. Mas queremos começar sobre a Pessach. Simplesmente porque hoje é dia 20, né, do mês de março.
E de acordo com o dicionário hebraico, então nós temos aqui o dicionário hebraico, tá? Nós estamos em 2001, 20 de março. Então nós vamos aqui no ano hebraico. Então, nós já estamos no dia 7 de Nisan, certo? E no dia 14 de Nisan e dia 15 de Nisan, inicia-se uma festa, das grandes festas, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre ela hoje. Vamos falar sobre a Pessa, ok? Vamos lá. Estamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Estou lendo aqui na Bíblia Ara, tá? Almeida. Ok? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Então os israelitas estavam ainda na terra do Egito. Então, em Nisan, no início de Nisan, até o dia 15, os israelitas ainda eram prisioneiros. Então, falar de Pessa é falar de libertação, tá? Lembrando que a Pessa ela era uma festa de libertação do cativeiro do povo no Egito. A libertação desses escravos para livres, né? Então, a Pessa já remete à libertação da escravidão. Existe um comparativo bíblico sobre o Egito sendo o mundo, né? Então, quando Mashiach Yeshua ele nos liberta do Egito por meio da sua morte, ele também nos traz liberdade como nova nação. Pedro fala sobre essa nova formação dessa nação. Vocês são nação santa, sacerdócio real. Então está falando a mesma coisa, tá bom? Este mês, qual mês? Mês de Nisan, Aviv, né, no hebraico. Depois do cativeiro foi chamado Nisan, mas em hebraico é Aviv. Este mês será o principal dos meses. Então o mês Aviv, pessoas, é o mês principal. Por que o mês de Aviv, o mês de Nisan, é o mês principal para todos? Porque esse mês indica o mês em que o Mashiach daria sua vida como sacrifício resgatador do povo de Deus. Falando da Pessa, era o mês em que os israelitas seriam libertos como nação. Um exemplo, aqui no Brasil, dia 7 de setembro é o feriado, né, civil mais importante. Por quê? Porque foi o dia da independência da República, 7 de setembro, dia da independência. O dia mais importante para o Brasil, né, como república, é dia 7 de setembro. Então, da mesma forma, o dia 14 do mês de Nisan, o mês de Nisan é o mês mais importante de todos os meses. Será o primeiro mês do ano. Então, o que acontece? Quando Deus dá essa ordem para os israelitas, então eles estavam inseridos em um outro tipo de calendário, entende? Talvez eles seguiam o egípcio. Foram 400 e tantos anos, né, no Egito. Possivelmente eles começaram a observar a passagem do tempo de acordo com a visão egípcia. Para chegar ao ponto de Deus falar que este seria o primeiro, significa que o mês que eles estavam não era considerado o primeiro, certo? Isso que é raciocínio lógico. Falar a toda a congregação de Israel, todo o povo, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Então, no dia 10 do mês de Nisan, as pessoas tomavam um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Cada família, então, ia no dia 10 arrumar um cordeiro. Presta atenção. Dia 10. Dia 10. Ok? Nisan. Esse mês aqui. Dia 10. Aí as pessoas, a família, arrumariam um cordeiro. Não um jumento, não uma vaca, não um boi, um cordeiro. Certo? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas. Então havia aqui um arranjo, né, em que a família ela tinha que
que se unir com outras famílias, porque o cordeiro não poderia ser de mais e nem poderia ser de menos. Veja bem, o cordeiro não poderia ser de mais e nem poderia ser de menos, tá? Presta atenção nessa frase. Conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Poreis tomar um cordeiro ou um cabrito, certo? Então, aqui era a exceção, né? Podia ser um cordeiro ou um cabrito, mas não podia ser boi, tá? Não podia ser vaca. Podia ter essa exceção, pode ser um cordeiro ou um cabrito, tá? Caprinhos, né? Digamos assim. E o guardareis até o 14º dia do mês. Então, olha, daqui até aqui, a família ficaria com o cordeiro. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Tinha que ser um cordeiro perfeito, né? Sem ser manco, sem ser cego, sem ter doenças, tá bom? E todos o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Então aqui, olha, na viração do dia 14 para o dia 15, na viração, né? Quando que é a viração? Quando não chega a estar escuro e nem chega a ser claro, por volta das 18 horas, por volta, depende da localidade. Aquele momento ali que não está nem claro nem escuro, certo? Aqui, olha, usou a palavra crepúsculo, né? Se nós pegarmos aqui a Bíblia, vamos pegar aqui essa área rapidinho. Erev, anoitecer, ok? Pôr do sol. Então, quando o sol se põe, quando não tem mais o sol no céu e ainda também não está totalmente escuro, né? Quando começou a escurecer ali, no caso, ao anoitecer. Ainda não é noite totalmente, mas também não é mais dia. É isso que é Erev, anoitecer, ok? No começo da noitinha. Então, por volta das 18 horas. Entre o dia 14 para o dia 15, certo? Não é no anoitecer do dia 13 para o dia 14. É no anoitecer do dia 14 para o dia 15. Porque quando você escurece aqui, já começa o dia 15, de acordo com o calendário judaico, certo? De acordo com a orientação do Eterno. Então, o cordeiro precisaria ficar 4 dias com a família. Esses 4 dias, eles viveriam com esse cordeiro, certo? 4 dias eles viveriam com esse cordeiro. Ó, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, ok? Pela tarde, ou ao entardecer, tá? A seu tempo determinado, celebrareis segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus rituais célebres. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é Páscoa do Senhor. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Isso aqui é Josué, tá vendo? Então, aqui tem vários exemplos, né, da Páscoa, do dia da Páscoa. Vamos lá, vamos continuar. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras. O que é a ombreira? Ombreira, umbral, né? É onde tinha o batente da porta. Então aqui, ó, a casa tava lá, né? Aí tinha a porta, certo? Então isso aqui é o umbral, né? Hoje a gente fala alisar, né? Então aqui, ó, e essa parte aqui da porta era o umbral da porta. Então o que eles tinham que fazer? Tomar do sangue do cordeiro e por ambas as ombreiras
né, da porta. Então eles tinham que pintar essa parte aqui com o sangue do cordeiro, passar o sangue do cordeiro aqui, certo? Nessa região, na verga da porta, nas casas em que comereis. Então, a casa em que fosse comida a refeição pascual tinha que se passar o sangue no beiral das portas. Isso só aconteceu exatamente no mês 1, no 14º dia, naquela ocasião específica da saída do Egito, tá? Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, ou seja, nessa parte e nesta parte, certo? Na casa em que comereis. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e erva amarga a comerão. Então esses pães aqui, né, são pão sem fermento, certo? Pães que não tinham fermento. Aí nós vamos ter o estudo da festa dos pães, com todo o seu significado, com toda a sua revelação. E também ervas amargas. Então essas eram coisas que eram comidas na Páscoa judaica. Então vamos lá. Carne de cordeiro assado ao fogo, com pães e ervas amargas. Vamos lá. Outras observações. Não comereis do animal nada cru. Então não podia comer crua a carne. Mal passado, né? Não podia. Nem cozido em água. Também não podia pegar o animal e fazer um ensopado, tá? Porém, assado ao fogo, tá? A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. E que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Ou iriam queimar, ok? Desta maneira, o que sobrasse devia ser queimado. Desta maneira, comereis. Lombos cingidos, veja bem, aqui é a orientação que Moisés estava dando para o povo que estava preso no Egito. Lombos cingidos, o que significa isso? Arrumados, tá? Então os israelitas, eles tinham o costume de usar aquelas roupas, né, de couro, né? Então tinha que cingir essas roupas, sandálias nos pés, quer dizer, preparados para sair, e cajado na mão. Também era costume, né, do povo israelita usar o cajado, principalmente para usar, né, para proteção das ovelhas e dos animais. Então, basicamente, está descrevendo aqui o traje de um pastor, né? Quer dizer, uma pessoa que estava preparada para sair com o seu rebanho, certo? Então é assim que Deus mandou o povo se alimentar, já vestido da roupa para ir embora. Comê-lo-eis à pressa. Então não era essa ocasião aqui, não era uma ocasião que eles podiam essa primeira festa, essa primeira Páscoa, não foi uma Páscoa que eles comeram, né, devagando, contando história, rindo. Mesmo porque, se nós pegarmos o contexto histórico do que estava acontecendo, já tinha acontecido 9 pragas no Egito, né? O clima não estava bom, não estava clima de festa, de alegria. As pessoas estavam oprimidas, né? Os israelitas estavam oprimidos, o povo egípcio estava oprimido pelas pragas. Tinha muita ansiedade, né? E muita provação acontecendo. Então, esse contexto indica que não era uma ocasião ali, naquele momento, de festa, de alegria, de festa, né? Para se delongarem, contar casos, não. Nessa ocasião, eles tinham que estar preparados para fugir, comer à pressa. Aí fala, esta é a Páscoa do Senhor. Se nós pegarmos aqui e irmos na Bíblia hebraica, aqui, ó, certo? Aqui tem português e aqui está em hebraico, tá? Então, Pessar, tá? Pessar. Esta é a Pessar. A palavra não é Páscoa, como nós falamos aqui.
Lógico que em português, né, a gente fala Páscoa, mas em hebraico a pronúncia é Pessah. Pessah. O que significa Pessah? Significa exatamente a festa em que o anjo passava por cima da casa que tinha os umbrais pintados de sangue. Aqui então nós temos uma gravura para ilustrar isso, tá? Aqui você tinha o israelita então passando sangue no batente da porta, nos umbrais, né? E que tinha ele ficando 4 dias com o cordeirinho, certo? Agora vamos ler aqui, vamos conseguir prosseguir lendo, só para vocês terem mais ou menos, né, uma noção do que nós estamos falando aqui, certo? Como que era passado esse sangue aí? Aqui, ó, dessa forma, tá? Aqui, ó, passava-se o sangue. Vamos continuar a leitura. Porque naquela noite passarei. Tá vendo? Essa palavra aqui, passarei, né? Ela é a palavra que origina-se a ideia da Páscoa, da Pessah. Tá vendo? Ultrapassar, passar, atravessar, certo? Carregar, desfazer, tomar, levar embora. Ultrapassar, passar. Passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito. Então, o anjo do Senhor, o anjo destruidor, né, de Adonai, ele iria passar pela terra do Egito. E ele iria ferir a terra do Egito. Todos os primogênitos. Ok? Até homens e até animais. Não só homens, não só animais. Certo? Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Interessante um detalhe aqui, que na terra do Egito, né? Por exemplo, o primogênito do faraó, ele era considerado o próximo faraó. E o faraó era considerado um deus em vida, né? Então, quando esta praga ela foi lançada no Egito, Deus estava desafiando tanto o faraó atual quanto também o próximo faraó. E tudo aquilo que envolvia a questão da primogenitura na época que foi feito isso aí. Um dia nós vamos entrar nessa questão. Hoje o objetivo não é esse. O sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Quando eu vir o sangue, então o sinal era o sangue. Então quando o anjo, né, Yod-Heh-Vav-Heh, passasse ali e visse o que? O sangue que estava no umbral, passarei por cima, passarei por vós, tá? Aqui, ó, Pessah, certo? Passar por cima. Esse é o significado da Páscoa. Páscoa, passar por cima. É como se fosse assim, olha. Deixa eu ver aqui se a gente acha rapidamente. Então aqui uma outra gravura, né? E aí tem a representação aqui. Toda vez que tinha então a marca aqui nas portas, e ele passava por cima da casa. Daí que vem a palavra Pessah, certo? Passar por cima. Esta então é a primeira festa das 7 grandes festas, certo? Das 7 grandes festas que existem, esta é a primeira festa. Vamos lá, vamos continuar. Diz assim, ó. Vou voltar aqui para a Ara. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, ou Pessah, passarei por cima, né?
Não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será um memorial, uma lembrança, e celebrareis como solene ao Senhor. Então é um dia solene, pessoal, um dia de memória, um dia de celebração. Quando nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos outras versões aqui. Nas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Certo? Vamos ver aqui. Outra versão. Estatuto perpétuo. Novo Testamento judaico. Cadê você? Não tem isso. Ah, tá certo. Desculpa. É Êxodo, né? Mensagem. Mensagem não. Vou colocar essa aqui, ó. Vocês e seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Certo? Então a Páscoa, ela é uma coisa que deve ser lembrada, né, por todos. Porque a Páscoa, ela aponta para algo maior do que ela. Como eu disse no início do vídeo, todas as festas, elas apontam para uma das obras de Jesus. A Páscoa, ela aponta para qual obra de Jesus? Então, é o que nós vamos ver aqui rapidamente, tá? Para a gente finalizar esse estudo. Tá aqui, ó. Estamos aqui no livro de Lucas, capítulo 22. Aí diz assim, ó. Jesus, ele pede para os discípulos prepararem um lugar. Indo eles, acharam... Tô lendo aqui, ó. Certo? Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Jesus falou que eles encontrariam um lugar, a pessoa, né? E eles deveriam arrumar um lugar que eles passariam a Páscoa. Então a Páscoa era uma festividade que todos os judeus, né? Naquela época e até hoje também comemoram. A Páscoa não tem nada a ver com coelho ou com chocolate. Isso foram coisas que foram acrescentadas para paganizar uma festa bíblica, ok? Nós vamos fazer mais estudos da Páscoa ainda, tá? É só o primeiro. Esse aqui é só o primeiro estudo, tá? Tem muitas coisas a se falar da Páscoa. Mas vamos fazer essa correlação com Jesus aqui que é importante. Vamos mostrar, né, nesse primeiro estudo das festas, como que a Páscoa ela está ligada com o que Mashiach veio fazer. E chegada a hora, pôs-se à mesa. Então, chegada a hora, né? Que hora? A hora da peça, né? Do alimento da Páscoa. Pôs-se à mesa. E com ele, os 12. Certo? Na outra versão diz assim, ó. Eles foram à cidade e acharam tudo tal como Jesus tinha dito e prepararam a ceia da Páscoa. Então chegaram Jesus e seus outros discípulos e na hora certa todos se reuniram à mesa, certo? Então todo mundo foi comemorar a Páscoa. E disse-lhe, olha o que Jesus Cristo disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então Cristo, ele queria muito participar com os discípulos da Páscoa antes da sua morte, certo? Vou explicar uma coisa aqui importante que acontece aqui. Yeshua, ele adianta um dia da Páscoa, certo? Então vamos lá. Tá aqui, ó. Suponhamos aqui que tá? Supor aqui. De acordo com o que Moisés escreveu, no dia 14 de Nisan,
Mais ou menos nas 3 horas da tarde, eles começavam a preparar o cordeiro para ser comido mais ou menos entre as 18 para frente, né? Quando escurecesse. 18h30, né? 18h40, depende do ano, né? Então, quando era mais ou menos nesse período aqui, eles começavam a preparar o cordeiro, aonde o cordeiro morria. Matavam o cordeiro nesse período. Então, isso aqui era uma rotina do povo de Israel. Mais ou menos por volta das 2 ou 3 horas, né? Talvez eles já pegassem um pouco antes o cordeiro, lá para as 10 da manhã, né? Mas tinha todo um ritual, né? Então, mas mais ou menos, quando fosse mais ou menos umas 3 horas do dia 14, o que acontecia? Eles estavam ali sacrificando o cordeiro. Por quê? Porque à noite eles iriam comer o cordeiro. Então eles tinham que começar a assar o cordeiro mais cedo, entende? Matava o cordeiro, né, tal, preparava ele e tal. Começava a assar para de noite, na hora da refeição, o cordeiro já está pronto para eles comerem o cordeiro. Isso acontecia que dia? Dia 14. Então no dia 15, na virada do dia 15, quando começasse o dia 15, à noitinha, eles comiam do cordeiro, certo? No dia 15. Mas eles eram sacrificados mais ou menos no dia 14. Só que a Bíblia ensina que Jesus ele foi morto exatamente no dia 14 do mês de Nisan, às 3 horas. A Bíblia fala isso. Então o que Jesus Cristo precisava fazer? Ele precisou adiantar esse ritual. Então a Páscoa de Cristo ela foi adiantada para o dia 13. Apenas nesse ano. Nos outros anos anteriores ele tinha comido no dia 14, como todos os judeus faziam, do dia 14 para o dia 15. Mas Jesus, né, ele adianta os preparativos aqui foram feitos nesse dia, os apóstolos fizeram esse preparativo, e quando chegou a hora, que já era dia 14, né, já tinha virado o sol, eles comeram. Porque Jesus ele come da Páscoa e no mesmo dia ele morre, às 3 horas da tarde. Lembrando que o dia 14 começa às 18 horas do dia 13, né? Se nós fôssemos pegar aqui o calendário normal, porque o nosso dia vira 0 hora, ou 24 horas, né? Vamos dizer assim. O dos judeus não, dos judeus eles viravam 18 horas, certo? 18 e pouco, assim quando o sol se pôsse, né? Então exatamente, Jesus ele dá a ordem para os discípulos, né, os apóstolos, eles preparam o sobrado e aí no dia 13, quando dá a viração da noite, na hora certa, como nós estamos vendo, exatamente no dia 14, ele come do emblema. Só que o normal, todo mundo comeu aqui, ó, na virada do dia 14, quer dizer, mais ou menos, sem ser por aqui, ó, eles devem terem feito isso entre as 19 horas. E as pessoas normais, eles fizeram aqui, ó, 19 horas. Então teve essa diferença, tá, gente? Eu gosto de explicar isso porque não é claro isso na cabeça das pessoas. Você encontra algumas partes da Bíblia em que os executores de Jesus estavam preocupados em executar ele logo para poder correr para fazer a festa da Páscoa, certo? Para tomarem a refeição pascual. Alguns nem queriam ficar lá perto, lá para não se para se manterem puros, né, para poderem tomar da festividade da Páscoa. Está no Novo Testamento. Eu vou trazer esse estudo também, tá? Isso aqui é só para vocês começarem a aprender um pouco sobre festas, né? Para a gente começar a poder falar sobre isso. Quem já sabe, ouvir mais, e quem não sabe, conhecer. Aí Jesus fala que desejou comer essa Páscoa com eles. Por quê? Porque ia acontecer uma coisa muito especial nessa última Páscoa, certo? Iria cumprir o propósito da Páscoa. Entende? A Páscoa, até então, desde quando foi criada, ela sempre testemunhava sobre um cordeiro que morreria. Sempre testemunhava sobre um cordeiro que morreria. E agora, Jesus, Yeshua,
ele se reúne com seus apóstolos e ali ele estava participando da última Páscoa com os apóstolos. Vamos ler. Aqui, ó. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Vamos lá, isso aqui é interessante. Ele queria participar do quê? Desejei comer convosco esta Páscoa. Por quê? Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui nessa Bíblia está dizendo assim, ó. E ele disse: eu estava esperando muito ansioso esta hora, desejo comer a refeição da Páscoa com vocês antes de começar meu sofrimento, porque eu lhes digo que agora não tornarei a comer até aquilo que ele representa haja acontecido no reino de Deus. Vamos ler essa versão aqui, ó. Pois digo-vos que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Linda essa passagem, né? Bom, essa passagem ela nos traz algumas coisas interessantes, tá? Vamos dar uma olhada nesse texto aqui, em várias versões, para vocês verem como que é traduzida essa passagem em outras versões bíblicas. Vamos começar aqui, ó, essa F. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Tudo parecendo muito parecido, né? Essas traduções todas estão muito parecidas. Vamos ler essa aqui. Pois eu vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Pois vos digo que não a comerei até que ela se cumpra no reino de Elohim. Pois afirmo-vos que não voltarei a comê-la até que ela receba o seu significado completo no reino de Deus. Maravilhoso. Pois afirmo a vocês que não voltarei a comê-la até que ela receba seu significado completo no reino de Deus. Mesma coisa, né? Daí vai, vamos ver, vamos continuar aqui outras traduções. Aqui, ó, King James, João Ferreira de Almeida. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Uma coisa bastante clara, né, pra gente, né, gente? Vamos agora ver essa versão aqui, ó, LTT. Porque vos digo que eu, de modo algum, mais coma proveniente dentro dela até que ela seja cumprida no reino de Deus. Bem difícil essa leitura, né? Vamos numa outra Bíblia. Bíblia Novo Testamento franciscano. Pois vos digo que dela nunca mais comerei. Nunca comerei, até que se cumpra no reino de Deus. Novo Testamento judaico. Pois vos digo que não a comerei até que ela se cumpra no reino de Elohim. Certo? Vamos finalizando aqui. Pois eu vos digo, não a comerei de novo até que se cumpra no reino de Deus. Isso para nós, no mínimo, é um pouco interessante essa passagem de Jesus. Por quê? Porque ele fala da Páscoa e fala que a Páscoa tem um cumprimento no reino de Deus. Qual que é o reino de Deus? O milênio, certo? Então, a Páscoa, embora ela se cumpriu em Jesus, quando Jesus Cristo morreu, certo? O cordeiro foi morto. Como o cordeiro era morto, Páscoa. Mas o resultado do cordeiro ser morto foi a libertação do povo do Egito. Entende? Então, o cumprimento máximo dessa profecia, embora essa festa já tenha se cumprido, a parte do cordeiro que foi entregue a nosso favor,
ainda o resultado dessa festa não foi totalmente aplicado à humanidade. Porque eu vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Quer dizer, Jesus ele falou que ele iria comer aquela última Páscoa e nunca mais iria poder comê-la. Até, olha aqui, tem essa preposição, até, ou seja, quando chegasse o tempo de Cristo voltar no reino de Deus, e o reino vai ser aqui na terra, com Jesus reinando aqui na terra, sendo de forma visível, Jesus irá de novo se manifestar à humanidade, e quando ele se manifestar, ele sim irá comer, ele sim irá beber. Então ele está falando isso, que ele não iria comer nem beber, porque lá no céu ele não come nem bebe a Páscoa, entende? A Páscoa ele morreu ali e não tomou mais nenhuma refeição da Páscoa. Ele tomou todas as refeições da Páscoa enquanto ele estava na terra vivo. Tomou por sua família, né? Ele era judeu, então eles faziam, né? Até nesse último momento que ele toma pela última vez a Páscoa. E ele disse que ele não tomaria mais a Páscoa. O que seria isso? Ele não comeria, né? Porque a Páscoa significa comer do cordeiro, comer das ervas amargas, certo? É o que foi descrito por Moisés no Monte Sião e foi dado para os judeus, né? Depois como regulamento, mas aqui ele recebe essa instrução já no Egito. Deus ele dá essa instrução para Moisés já no Egito. Então, no Egito eles se prepararam, comeram a Páscoa. Foi aí que começou o testemunho da Páscoa. Qual que é o testemunho da Páscoa? O testemunho da morte do Mashiach, da morte do Cordeiro. E essa morte significa o quê? Libertação. Libertação da opressão. Certo? Isso foi testemunhado ao povo judeu por milhares de anos. Por muitos anos. Até Jesus chegar e tomar a última Páscoa. E ele disse que ele, né, não tomaria mais até que se cumprisse o reino de Deus. Ou até que a Páscoa se cumprisse plenamente no reino de Deus. Certo? No meio da Páscoa, Jesus ele inicia-se, né, um novo ritual, né, que nós vamos estudar numa outra ocasião. Certo? Por isso nós estamos interessados na Páscoa, porque vai acontecer uma coisa muito importante no dia, um dia antes, né, na noite que foi entregue, vamos dizer assim, na noite que foi entregue. Qual foi a noite que Jesus Cristo foi entregue? Na noite de 14 de Nisan. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Recebi do Senhor, como também vos transmiti, que na noite que o Senhor foi entregue, ele tomou o quê? O cálice, tem o vinho, repartiu e disse. Certo? Então, aqui acaba nosso estudo hoje sobre o início da Páscoa, né? Da importância da festa da Páscoa, da Pessah. Um sangue seria derramado e colocado nos umbrais para que o vingador não ferisse os primogênitos. Da mesma forma, o que Jesus Cristo veio fazer, Yeshua, foi iniciar, né, o cumprimento da festa da Páscoa. Como que ele fez isso? Por entregar-se como cordeiro. E todos aqueles que recebem o sangue de Jesus nos umbrais de seus corações, eles estarão livres do destruidor, ou do que passa para a peleja. Certo? São os primeiros testemunhos que nós vamos assistir aqui no canal. Vamos estar falando sobre essa festividade maravilhosa. Durante a semana eu vou ver se eu consigo fazer mais um vídeo, né, falando sobre a Páscoa, outros detalhes, tá? Trazer outras informações. Vamos entrar nessa parte em que Jesus, Yeshua, ele traz essas informações no meio de uma festividade da Páscoa, né? Ele reparte o pão, reparte o vinho. Vamos fazer a leitura do capítulo 6 do livro de João.
e vamos entender o que Cristo fez por nós, ok? Mas eu queria ressaltar para vocês que a Páscoa, tem muitas pessoas por aí falando que Jesus cumpriu a Páscoa. Só que, de acordo com o próprio Jesus, a Páscoa ela se cumpre plenamente no reino de Deus. Então, a festa da Páscoa ela não foi totalmente cumprida, como alguns por aí estão dizendo e ensinando, ok? Lembra-se que essa festa ela diz sobre o trabalho de Jesus em nossas vidas. Ela aconteceu primeiramente numa ocasião de libertação do povo judaico do cativeiro escravo no Egito. Então, sim, Jesus morre como Cordeiro Pascual. Paulo fala disso, nós vamos estudar aqui no canal. Mas plenamente não foi cumprido todas as coisas que a Páscoa ensina. A festa da Páscoa, ela ensina liberdade. Entende? Sair daquele velho mundo para se tornar uma nova nação e viver numa nova terra. Tudo isso a Páscoa ensina. Certo? E no reino de Deus, a Páscoa vai ser totalmente cumprida. E Jesus estará aqui celebrando a Páscoa conosco. Certo? Mais uma libertação. A libertação do sistema, do Armagedon. Jesus estará aqui no mundo conosco, né? Celebrando mais uma vez a libertação, a grande libertação do povo de Deus da opressão do faraó do Egito. E é Satanás. Satanás é um tipo do faraó do Egito. E mais uma vez, como teve a primeira Páscoa com o povo de Israel lá no Egito, também haverá uma grande Páscoa, uma grande libertação do povo de Deus, quando o mesmo Deus poderoso descer novamente à terra e tirar seu povo da mão de Faraó. Da mesma forma que teve obras poderosas, pragas, você vê no Apocalipse, o Deus poderoso Yeshua HaMashiach fazendo a mesma coisa. E aí sim, no reino, ele comerá novamente, beberá novamente e cumprirá de plena forma a Páscoa. Não só a Páscoa, mas todas as festas que apontam para o milênio. Todas as festas apontam para o milênio. Se vocês acham que a Páscoa se cumpriu com Jesus morrendo, vocês estão enganados. Estou mostrando para vocês aqui, Lucas capítulo 22, 16, que a Páscoa se cumpre plenamente no milênio. E todas as outras festas se cumprem plenamente no milênio. Pode ser que elas já tiveram primeiro cumprimento. Sim, verdade. Mas o pleno cumprimento das festas são todos no milênio, com a presença de Jesus e Yeshua aqui em Israel, governando, sentado no trono de Davi, né? Onde Abraão, Isaque e Jacó também se sentarão à mesa junto com Jesus e comerão e celebrarão as festas, os encontros, os moedes do eterno Deus. E vai ser um motivo de grande alegria para todos os salvos poderem estar com o nosso Senhor, com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos, neste grande milênio, nesse maravilhoso cumprimento das festas. Que essas festas, né, possam edificar sua fé no nosso Mashiach, Salvador, e no seu Pai eterno. E que o Espírito Santo esteja no coração de cada um, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, para se entregarem de corpo e alma à salvação que nos foi apresentada. Graça e paz a todos.